E vamos lá que chegou a hora, gente, da gente assistir mais uma reportagem super especial do MS 46 anos. E olha, se eu te falar que todo esse produto de contrabando que a gente vê, né, nas reportagens sendo apreendidos podem se transformar em um tijolo super especial. São desejos aí de vacas leiteiras também e adubo. Universidades de Dourados descobriram como dar destino ao estrume das vacas e também aos cigarros apreendidos em contrabando no Paraguai. Ao invés de liberar o dióxido de carbono na natureza, com a queima eles viram adubo e material de construção. Apreensões praticamente diárias. A fronteira faz com que o cigarro contrabandeado do Paraguai seja um dos produtos mais visados pelos criminosos por conta da facilidade de transporte. É um desafio constante para as forças de segurança. Levando em conta apenas o trabalho da Polícia Federal, até agosto deste ano foram apreendidos mais de 4 milhões de maços de cigarro. E se eu te falar que todo esse produto de contrabando pode se transformar nesse tijolo aí? Mais sustentável do que o comum para ser usado nas grandes estruturas da construção civil. É possível! A transformação acontece no Centro de Pesquisas em Materiais da UEMS. A sustentabilidade da indústria também passa pela universidade. Tudo começa com a Receita Federal de Mundo Novo, que decidiu dar destinação melhor para a grande quantidade de cigarro apreendida e procurou a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul para uma parceria. Em conversas com a administração da universidade surgiu essa ideia, essa possibilidade, e há alguns anos aí a gente tem procurado desenvolver essa parceria que consiste basicamente em a Receita Federal fornecer os resíduos de cigarros para a universidade, fazer pesquisas visando com os estudos decorrentes, né, com as conclusões decorrentes dessas pesquisas, obter novas formas de aproveitamento dos resíduos obtidos através da destruição de cigarro. Em Mundo Novo, o pessoal da agronomia utiliza a parte interna do cigarro, o tabaco, para compostagem e adubo, mas faltava dar uma destinação para a bituca ou o filtro. É aí que a UEMS de Dourados entra na jogada por meio do Centro de Pesquisas em Materiais, o CPMAT. Aqui, o cigarro se transforma no material de fabricação do tijolo. A bituca é feita basicamente desse material, o acetato de celulose, uma espécie de plástico que veio muito a calhar nas pesquisas realizadas. Nós trouxemos a parte do filtro aqui para Dourados, conversando com a professora Margarete. Ela teve a ideia, junto com os meninos aí do mestrado e do doutorado, da gente desenvolver esse produto, né? E deu certo. Foi viável, foi muito legal. Eu acho que a gente conseguiu aí dar uma destinação, ou oferecer uma destinação para esse material muito interessante. Essa é a professora Margarete, que concebeu a ideia com os alunos da pós-graduação. Eles pegaram a base do tijolo solo-cimento, um tipo que é basicamente a mistura entre o solo, a areia mesmo, né, onde a gente pisa, água e cimento. E nessa receita que o filtro de cigarro entra. Ele substitui o solo, gerando um ganho duplo. Além da destinação correta para a bituca, o recurso natural é preservado. O filtro ele foi incorporado em substituição ao solo. Então, isso representa uma economia desse recurso natural, que é o solo, e também evita, né, em parte, resolve a questão que a Receita precisa encontrar um destino viável para esses filtros que não seja a queima ou descarte no meio ambiente. Ele é um material que absorve grande quantidade de água, então o volume dele aumenta muito, né, no meio ambiente, com essa absorção de água, e ele é de difícil decomposição também. Tem estimativas de que ele demoraria até 5 anos para se decompor, mas a própria decomposição não diz que ele vai desaparecer do meio ambiente. Ele vai continuar lá, e por ser um polímero, né, isso acarreta vários
problemas ambientais. E se a intenção é utilizar a maior quantidade possível da carga apreendida de cigarro, essa pesquisa descobriu que dá para fazer. Dá em torno de 6 quilos por milheiro. Isso corresponde a em torno de 70 mil filtros. Então, é um volume bastante grande, ou pensando em volume, quase 3 metros cúbicos de filtro de cigarro por milheiro de tijolo produzido. Uma das pesquisadoras que trabalha com o material é a Renata. Ela é engenheira civil e sabe muito bem da inovação que o estudo pode trazer para o setor da construção. Ele pode sim ser utilizado, né? Vai depender aí, no caso das especificações técnicas, né, de resistência, de absorção de água, mas ele pode ser utilizado sim. Aí vai variar essas questões técnicas, porém pode ser utilizado. E a pesquisa evoluiu. O Paulo está desenvolvendo outro produto que utiliza o filtro integralmente, sem mistura, ou seja, usando ainda maior quantidade das apreensões da Receita Federal. Esse pedacinho que ele está segurando serão grandes mantas térmicas e de proteção acústica. Para que assim possamos fazer também um novo material para a construção civil nessa parte da construção civil verde. Então, talvez poderemos ser pioneiros na prática de reutilizar esse material voltado para a produção térmico. Receita Federal e Universidade. A parceria pela sustentabilidade que já deu frutos e tende a crescer, evitando a queima de cigarros nos grandes fornos, altamente poluente e grande geradora de carbono para a atmosfera. Em larga escala, possivelmente levando esses métodos para outras unidades da Receita Federal, que são todas as unidades do Brasil. As universidades realmente são verdadeiros mundos criadores de inovações que colaboram com a sustentabilidade na produção industrial. Essa pesquisa mesmo que a gente acabou de ver aqui na UEMS é um belo exemplo. E basta atravessar a rua que a gente chega em outro desses mundos. Aqui, na Universidade Federal da Grande Dourados, pesquisadores estudam maneiras de tornar o setor do agro menos prejudicial para o meio ambiente. Tudo tem a ver com a hora de tirar o leite. É comum que no Brasil os produtores adicionem na alimentação das vacas a monenzina como ionóforo, um antibiótico. A substância aumenta a produção de leite e reduz a emissão de gases do efeito estufa. Até aí tudo bem, mas quando tudo isso é excretado nas fezes dos animais, temos um problema ambiental. E é para tentar balancear essa questão que a professora Ana Carolina trabalha com as alunas. Porque essa carga de antibiótico, ela pode ser bastante prejudicial se houver ingestão direta de água, por exemplo, ou até como resistência para outros micro-organismos que podem ter contato com o antibiótico. Nossa busca, né, é tentar equilibrar o uso do ionóforo, né, que age como um mitigador dos gases de efeito estufa, mas, ao mesmo tempo, também ainda promover ganhos com o uso dos resíduos, seja para promover energia e fertilizante, com o processo de biodigestão, ou só para ter o uso como fertilizante no processo de compostagem. É nesse laboratório que tudo acontece. Os dejetos dos animais são colhidos e aí passam por alguns processos. A parte mais sólida vai para a compostagem e a mais líquida, muitas vezes gerada pela higiene nos locais de produção, passa por testes nesses biodigestores, buscando identificar a capacidade de gerar energia. E na biodigestão, a gente pode tratar também o líquido, que ele veio integral lá da produção. Então, na bovinocultura, se utiliza muito água na higiene das instalações, né? Então, esse resíduo ele é levado, muitas vezes a água é um veículo, forma-se a água residuária. Essa água residuária, ela pode entrar direto no biodigestor, ser um componente ali do efluente, ou a gente passar essa água pelo peneiramento, e aí a fração sólida volta para a compostagem e a fração líquida entra na biodigestão. Então, dentro do nosso projeto, nós fizemos, né, esses 2 ensaios, compostagem e biodigestão, e das duas formas, da forma peneirada e da forma não peneirada. Porque a peneira, ela é um agente que, por fazer a separação física, ela também pode promover uma melhoria, ou não, né, da separação da monenzina dentro desse resíduo, e assim melhorar a condição de tratamento para o resíduo, para o dejeto.
é a indústria do agro cada vez mais verde e sustentável, sempre contando com o apoio das pesquisas e universidades na melhoria do setor. Pouquinho em pouquinho nós vamos avançando, porque nós somos o país do agro, só que é claro que a gente tem que trabalhar essa produção, toda a produção que é feita dessa, por exemplo, produção de carne, de leite, que é o foco da nossa pesquisa, né? Gado de leite, mas é claro, está sempre trabalhando em conjunto com a questão ambiental, né? Para gerar menos impactos, porque nós somos o país do agro, então nós vamos continuar produzindo, né? Para o Brasil e para o mundo, então é sempre importante a gente estar, né, produzindo junto com essa questão ambiental. A gente enxerga que o Estado, principalmente de Mato Grosso do Sul, vem trabalhando muito alinhado em relação ao que a gente chama de mecanismo de desenvolvimento limpo. Nós também tornamos a produção animal com outro perfil do que ela muitas vezes é vista hoje, né? Como um grande, por exemplo, a produção de bovinos, ela é vista, né, como uma grande vilã na emissão de gases de efeito estufa. E os estudos comprovam que não, e a gente tem maneiras de mitigar isso e melhorar em muito a produção. São ações como essas que fazem com que seja possível que Mato Grosso do Sul seja visto cada vez mais como um estado verde. E o melhor, planeje ser o primeiro considerado carbono neutro do Brasil em menos de 10 anos. É um estado pioneiro em implementar políticas públicas para incentivar, né, projetos de pesquisa, desenvolvimento de ciências para estudar essa questão do carbono. Ou seja, passar de um estado onde a agropecuária ainda emite certa quantidade de carbono, visto que não é só agropecuária, porque todas as atividades humanas nós temos impactos ambientais, né? O que nós precisamos fazer é minimizar esses impactos. É o estado com maior área produtiva em sistemas de integração lavoura-pecuária do Brasil. E essa modificação de sistemas de monocultivo para sistemas integrados de produção agropecuária, onde o potencial de captura e armazenamento desse carbono no solo é muito maior, com certeza nós vamos conseguir atingir essas metas. Muito legal, né, gente? A importância da pesquisa nas universidades. Olha que bacana aí, encontrando então novos caminhos para situações que a gente mostra aqui, infelizmente, todos os dias, né? Falando de apreensão, desses contrabandos, enfim. Muito legal a reportagem e amanhã tem mais MS 46 anos.